você pega todo esse contexto, você vai ver Jacó, os erros que Jacó vem cometendo. O primeiro erro é de querer comprar algo que não lhe pertence. Por mais que Esaú queira vender, Jacó a primogenitura era de Esaú, ele não precisava comprar para ter a bênção. Tem milagres, fé, unção, isso não é comprado. Isso é buscado em Deus. A gente entende assim. E aí você vê primeiro erro, claro, Jacó querendo comprar a primogenitura. Aí você vê Esaú vendendo a primogenitura. Um ajudando o outro a errar, né? Aí você adianta mais um pouquinho, você vai ver Isaac pedindo: meu filho, vai, caça, prepara e me dê para que eu te abençoe. Aí você agora tem uma interferência da mãe, que ajuda Jacó a errar um pouco. E Rebeca fala: olha, meu filho, eu escutei teu pai falando isso, isso e isso. Então pega ali no nosso cerquinho ali, vai, pega ali um animal, eu vou preparar aqui, você vai vestir as roupas do seu irmão, que aí você vai ficar parecido com o seu irmão, você vai ficar com o cheiro do seu irmão, vai se apresentar ao seu pai e ele vai te abençoar. E interessante que, pegando aqui o contexto, a gente, quando se veste de Jesus, a gente vai se parecer com Jesus, vai ter cheiro de Jesus, vai ver esse episódio lá com Pedro. Você fala como Jesus, você se veste como Jesus, você age como Jesus. E ali, Jacó, ele tá como Esaú, tá preparado para ser idêntico a Esaú. E aí é liberada uma palavra sobre ele. Só que quando é liberada a palavra e Esaú chega, o coração de Esaú vai se encher de ira. Por quê? A questão não é a bênção ter sido liberada, é a forma que a bênção foi liberada. E aí isso vai machucar Esaú e vai, como já diz aqui, vai ferir a Jacó, que vai sair desiludido, vai sair debaixo de uma tribulação pensando: e agora, o que eu faço? Se eu voltar para casa eu morro, mas eu também não sei o destino que me aguarda. E aí? O que vai acontecer lá na frente? Porque ele sai atordoado, se ele permanece, morre. E se ele vai? O que acontece no meio do caminho? Quem poderia encontrar ele no meio do caminho? O que poderia acontecer? E aí é uma incógnita que acaba ele trazendo, ele colhendo para si mesmo, através também da ajuda da sua mãe. Há conflitos que são criados dentro da casa, que não é só por causa da pessoa, que vem de ajudas de próprios familiares. Fortíssimo. E o ponto que ele vai chegar, né? Chega um momento que quando ele para descansar, repousar, ele vai pegar uma pedra, né, e vai dormir, né, fazer de travesseiro a pedra. Isso aqui eu achei muito interessante, cara. A questão da pedra aqui, a questão de ótica, né? Porque a pedra, ela, a natureza da pedra é pedra. Ele encontra repouso em pedra. Repouso em pedra. Mas mesmo em pedra, mesmo ele descansando em pedra, ele ainda consegue sonhar, cara. Ele consegue sonhar. Mesmo na pedra, ele consegue sonhar, cara. Pedra é algo que fere. Pedra é algo que machuca. Né? Pedra é algo que dói. Né? Então é questão de ótica. Quando eu observo isso aqui, descodificando, né? Falando sobre a pedra, que é algo que dói, é algo que fere. A primeira coisa que Deus me faz aqui aplicar aqui não deixe que as pedras tirem o seu sono. Não deixe que as pedras, mesmo que as pedras te ferem, não pare de caminhar. Mesmo que as pedras te ferem, não pare de buscar. Mesmo que as pedras te ferem, mesmo com as circunstâncias, pastor Marcelo, não pare de gravar. Mesmo que os levantes aconteçam, não para de gravar o estúdio. Então pedra é algo que fere. Só que o problema não é as pedras, o problema é a forma que eu lido com as pedras, né? A forma que eu lido com a situação. Jacó soube muito bem lidar com a pedra, mesmo as pedras ferindo, talvez, quem sabe, até mesmo a sua cabeça, mas ele sonhou, ele não parou de sonhar, né? As pedras vêm às vezes para nos parar, as pedras vêm às vezes para nos machucar, a pedra vem às vezes para nos animar, né? A circunstância vem para nos fazer de tudo para a gente retroceder, perder o foco.
Só que Jacó continuou sonhando, Jacó não parou de sonhar. Então o problema não é as pedras, o problema é a forma que eu lido com as pedras. O problema não é o lugar, né? O problema não é a situação que está acontecendo, o problema é a forma que eu lido com a situação, a forma que eu enxergo a situação que eu estou vivendo, que eu estou passando. Então quero lançar aqui para você que está ouvindo, né? Você que está nos assistindo ou você que vai nos assistir depois, não deixa que as pedras tirem teu sono, não deixa que as pedras te parem, não deixa que os dias maus, um dia ruim, um dia mau, não pode te fazer parar. O leão ele pode estar na pior fase da sua vida. O leão nunca vai deixar de comer capim. Por quê? Porque ele entende que ele é o rei da selva. Ele entende que ele é o rei da selva. Então um dia mau, um dia ruim, nunca pode te fazer parar, né? Nunca pode te fazer parar. Não deixe que as pedras te parem. Não deixe que as pedras, queira o homem ou não, querido, vai se cumprir aquilo que Deus te prometeu. Queira o inferno ou não, vai se cumprir aquilo que Deus te prometeu. Quem sabe, talvez, né, o pastor Marcelo está há 1 ano aqui com o podcast, mas quem sabe isso já está no coração dele há anos para estar fazendo, né? Mas ele não parou, ele não desistiu. Aqui ainda antes da gente entrar ao vivo, teve algumas circunstâncias aqui. Então todas essas circunstâncias vêm para nos parar, vêm para nos animar. Mas tudo isso faz parte, como nós estávamos falando do propósito, que tudo isso tem um porquê. Tudo isso foi falado de Isaac aqui, né? Foi falado de Isaac aqui. Isaac quando cresceu, Isaac quando nasceu, melhor dizendo, fizeram uma festa para ele. Isaac quando nasceu prepararam um banquete para ele. Mas Isaac quando cresceu, Ismael se contendeu com ele. Então o problema às vezes não é quando a gente nasce. O problema é quando a gente cresce. O problema é quando a gente cresce, né? Porque é a gente começar a crescer que vai começar as lutas, vai começar a perseguição. Então se a gente não quiser crescer, se a gente não quiser crescer ou chegar em outro nível, chegar em outro patamar, é só a gente, querido, não crescer. Se a gente não quiser ser perseguido, se a gente não quiser ser perseguido, o próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que teríamos de bom ânimo, porque ele venceu. Nós iríamos vencer também. Então, não vai ser diferente, cara. Todas as vezes que a gente for crescer, vai se levantar pessoas, vai se levantar alguém, né? Pessoas vão criticar, pessoas vão falar. Eu me lembro que quando eu me converti, falaram que não ia durar 1 mês. Quando eu me converti, falaram que eu não ia durar, ia ser fogo de palha, não ia durar muito tempo. Isso há 13 anos atrás, e 13 anos estamos aí para a honra e glória do Senhor. A caminhada é árdua, né? Perseguição, luta, batalha, mas Deus tem nos mantido de pé. Então não deixe que as pedras te parem, não deixe que as pedradas venham parar você, em nome de Jesus. Que Jacó, ele recebe a mensagem que a mãe de Jacó recebe é que o maior vai servir o menor. Isso é profundo demais, é a tipologia de Cristo, né? Porque quando Jesus está falando sobre João Batista, ele diz assim: dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João Batista. Aí eu sempre digo, então Adão não conta, porque Adão não nasceu de mulher, então Adão fica à parte, né? E aí tu olha e fala assim, caraca, cara, então Elias, Moisés, Abraão não são maiores do que João. Aí o Senhor diz assim, porém o menor no reino é maior do que João Batista. Então o João Batista é maior do que os maiores, mas no reino o menor é maior do que João Batista. Só que esse menor que Jesus está se referindo é ele mesmo. E isso se cumpre quando ele lava os pés dos seus discípulos. A questão da humildade. Da humildade. E ele pergunta assim, até não é respeito, mas tem pessoas que não entenderam ainda. Porque quando ele acaba de fazer esse ato, ele diz assim, vocês compreenderam o que eu fiz? E tem muita gente que não conseguiu pegar o princípio. Pega a prática, mas não pegaram o princípio. Não pegam o código ali. Porque quando ele diz assim, vocês compreenderam o que eu fiz? Ele não está falando para você lavar os pés novamente. Reproduzir o que ele fez. Não reproduzir o que ele fez, mas pegar o princípio, que era o serviço de escravo. Muitas pessoas se atentam ao cargo, quando não é o cargo. Não é o cargo. O cargo é o reconhecimento humano, para a gente gerenciar aqui a nossa ótica humana.
Mas eu costumo falar, né? A pirâmide celestial, né? Vamos botar, não desmerecendo aqui cada um no seu cargo. Mas o pastor estaria embaixo e a igreja em cima, invertido. E aí, às vezes a gente olha, mas eu como pastor não posso sair, talvez, por exemplo, não posso sair de um púlpito e servir uma água, não posso fazer isso ou aquilo. Nós estamos aqui para servir, seja qual é o cargo, seja qual função. Nosso maior dever é servir. Então, o cargo tem que vir depois do meu serviço. Se a igreja precisa, o que conta mais? É o cargo ou o serviço? E aí que tá essa preocupação do dia de hoje, né? Muitos se preocupam com o cargo e esquecem do serviço. O próprio Jesus falou que ele quer ser o maior, primeiro seja o menor. Primeiro seja o menor. Entende? Então, assim, ele está falando assim, o maior vai servir o menor. Só que o servir numa mentalidade humana é o quê? Então eu vou ser escravo. Não, cara, servir é uma dádiva. O Eterno, ele é dono de tudo, cara, e ele serve a criação. O Eterno está sempre servindo a criação dele. Então isso é maravilhoso. Então ele fala assim, o menor sou eu. Então ele está falando assim, a grandeza, falou assim, quem quiser ser maior, quem quiser ser grande, não é pecado querer ser grande. Mas a fórmula para você chegar à grandeza é você se diminuir. Não é te diminuir, é você se diminuir. Eu até disse aqui ontem, né? Os humilhados serão exaltados. Não é isso que está escrito. Os que se humilham serão exaltados. Se eu me humilho, eu serei exaltado. Tiago fala isso, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Eterno, e ele no seu tempo exaltará. Haverá exaltação. Então, lá no Gênesis, você vê, a princípio, que seria aplicado só no Messias. O maior vai ser o menor. Não existe isso. João, quando Jesus chegou ali, para servir, né? João falou, não, Senhor, eu que tenho que ser batizado por ti. Eu não sou digno de desamarrar suas sandálias, não sei. E ele acho que é Colossenses que fala sobre isso, né? Que Satanás, ele quis o trono. Não dá para contar agora, mas é na cultura hebraica que Satanás, ele desejou o trono vazio, né? Havia um trono vazio, Satanás, sendo ainda, né, o anjo ainda portador de luz, ele deseja esse trono, porque ele viu esse trono vazio. Falei que nem ia falar, eu tô falando. Viu esse trono vazio e ele viu que no nível de criação que são 7 céus, eu creio, que no nível de criação dele não havia ninguém com tal grandeza. Então ele falou assim, o trono está vazio, eu sou o maior no nível de criação do Eterno, esse trono é para mim. Aí que vem a declaração, se não me engano, em Ezequiel. Então eu subirei e me assentarei. É desse trono que ele está falando, esse trono vazio. Então ele tenta alcançar esse trono que estava vazio pela sua própria glória. Pelo seu próprio olho. Ele olha para si mesmo e fala assim, vou chegar lá. Só que Jesus fez o oposto. Quando tem um texto sagrado que diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Os salmos, né? Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Aí os anjos dizem assim, quem é esse Rei da Glória? Porque não existe. Não existe nenhum Rei na Glória. Porque o trono está vazio. E esse salmo vai se cumprir em Apocalipse 5. Quando João olha para o trono e vê o Cordeiro sentado no trono. Então o salmista está tendo um vislumbre do futuro, daquele que vai assumir o trono. Mas como Jesus fez para assumir esse trono? Ele fez o oposto de Satanás. Satanás quis ser grande para sentar. Jesus foi pequeno, sentou. Tede em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O qual, sendo eterno, não usurpou o lugar, o ser igual, mas se despiu do ser eterno, assumiu forma humana. E na forma humana, cara, ele se submeteu ao nível mais baixo de servidão. Então, como eu vou crescer? Eu cresço quando eu sou o menor. Aí você entende quando João fala assim, necessário é que eu diminua para que ele cresça. Eu quero crescer, eu quero ser alguém grande no reino. Então eu sigo. Vocês entenderam? Então você vê isso. Então Jacó, ele não entendeu. Esaú não quis se submeter a isso de maneira nenhuma. Eu sou o meu irmão. De maneira nenhuma. O orgulho humano, né? Aí entra que nós falamos aqui, né, vou ali e volto aqui, que eu sempre digo que ninguém nasce humilde. O salmista diz assim, cria em mim o Eterno um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim o espírito. Renovar, o termo hebraico ali Senhor, eu tenho um espírito e meu espírito está envelhecido. Não, espírito apático. Renova ele. Né? Renova, porque eu tenho. Cria em mim um coração puro. Essa expressão criar é a palavra bará em hebraico, que é o mesmo no Gênesis 1. No princípio criou, barar.
Elohim. No princípio criou o eterno, céus e terra. Então o que Davi está falando? Senhor, eu não tenho coração puro. Criar é do nada. Entende? Então, para sermos humildes, falei isso ontem aqui, para sermos humildes como o nosso mestre é humilde, vamos ter que ser humilhados, como você falou. A promessa, o start acontece. Eu vou te fazer de você isso, ou vou te levar para tal lugar, ou vou te colocar em tal lugar. Aí começa o processo, para quando você chegar nesse ponto, o Eterno não tem problema nenhum em te colocar em lugares altos. A questão é te manter lá. Não é te colocar no palco em primeiro lugar e fazer você descer. Ele quer te colocar lá e te fazer manter lá. Né? Quem subirá no Monte Santo é permanecer lá. Ele trabalha em nós, como foi com Jacó. Vai trabalhar no meu caráter, na minha forma de pensar, na minha forma de ver, nas minhas expectativas, e vai mexer como você falou. Até ele construir um príncipe dentro de mim para herdar a promessa do reino, o governo que eu tenho para exercer.